Olá, olá, YouTube! Faz tempo que eu não venho aqui, hein? Estava eu meio bagunçada na minha rotina, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Bom, eu vou amanhã dar uma aula para o Clube de Empreendedoras do qual eu participo, uma aula sobre rotina criativa. É uma aula em trio, então nós três nos reunimos aí para dar essa aula. Eu vou trazer algo específico que é sobre a exaustão. E aí eu senti de vir aqui, de compartilhar com vocês esse conteúdo, porque tem tudo a ver com os meus atendimentos, com as mulheres que chegam até mim. Então vamos lá. Eu diria que 100%, né, se não 90% das mulheres que chegam até mim, elas chegam com uma queixa principal da exaustão. E esse é um tema sobre o qual eu tenho me debruçado há alguns e alguns meses, talvez já tenha até outros vídeos aqui sobre esse tema. É claro que cada momento a gente vai evoluindo, eu vou estudando mais, vou tendo mais percepções, vou coletando mais daqui e dali, e isso faz com que eu também tenha cada vez percepções mais evoluídas ou mais diferentes ou que complementem a percepção anterior, né? Claro que um dia isso vai virar uma aula, um dia isso vai virar algo muito mais profundo para a gente entender de fato as bases da exaustão, mas é um objeto de estudo, por quê? Porque essa exaustão, né, as bases da exaustão, é o que levam uma mulher a um burnout, a um estresse crônico, a dificuldade em relação com os filhos. Então, é aquela mulher que está vivendo no piloto automático, é aquela mulher que explodiu com os filhos e nem sabe por quê, é aquela mulher que de repente se vê frustrada com a vida que ela está levando. Então, ela sente que nada tem sentido na vida que ela está levando, né? Nem o trabalho, nem a carreira, nem o que ela faz em casa, nem a relação com os filhos, está tudo horrível, como muitas vezes elas falam ainda com palavrão, né? Então, quando a gente fala quando eu me debruço sobre as bases da exaustão, é entender de fato o que está por trás dessa vida que a mulher está vivendo no piloto automático, né? É olhar para essas camadas inconscientes mesmo. E nessa aula a gente vai falar de rotina criativa, né? E vocês sabem que há muito tempo eu falo assim de como é difícil muitas vezes para muitas mulheres se renderem à nova rotina da maternidade. Então, o que exaure, né, o que deixa tudo mais cansativo, tudo mais pesado, não é a maternidade em si. Na maioria das vezes, claro que tem privação de sono, claro que eu investigo, né? E aí quem passa por atendimento comigo sabe que eu investigo como está o fisiológico, como está essa exaustão fisiológica, que é um nome científico mesmo que a gente usa para investigar como essa mulher está fisiologicamente. Então, tudo isso é visto, mas existe uma exaustão que é a exaustão emocional, que é consequência de um estresse crônico, é consequência de uma vida que vai sendo vivida sem cuidado, então sem alimentação, sem sono, sem suplementação, sem as bases práticas e fisiológicas e possíveis que a gente consegue dar para o nosso corpo, para essa estrutura, né? É, isso se desenvolve numa exaustão emocional. Só que a exaustão emocional, ela também é composta, né? Se integra ela também muito de quem nós somos antes da maternidade, né? Muito de como a gente se formou, de como a gente se estruturou desde antes de ser mãe, desde a infância, tá? Então, essa queixa de que está exaustivo, a gente nunca pode só olhar né? Nunca posso só olhar para privação de sono, para a rotina que realmente está exaustiva porque o bebê não dorme, ou por uma série. Então a gente começa olhando a ponta do iceberg e vai aprofundando à medida que esse atendimento vai acontecendo, tá? E aí, de fato, né, uma das primeiras dificuldades com as quais a gente se depara é a exaustão que é proveniente dessa dificuldade em se render à rotina e à realidade conforme ela se estabelece. Ou seja, se render ao que a vida pede naquele momento, né? Para nós que somos mulheres de uma geração que foi criada para ser independente, para ser autossuficiente, essa a maternidade, ela vem muito como uma ruptura abrupta entre uma vida que a gente estava levando no controle, no comando,
para uma vida que nos pede rendição, uma vida que nos pede entrega, uma vida que nos pede dedicação. Porque se você não se entrega a um bebezinho que precisa amamentar, né, que você precisa amamentá-lo, vão ter consequências. Todas as nossas ações têm consequências, né? Se a gente não se entrega para essa rotina, se a gente não se entrega ao que a vida pede naquele momento, a gente vai estar gerando consequências. Todas as nossas ações, sejam elas positivas ou negativas, boas ou ruins, através da sua percepção, né? Conforme a sua percepção, elas vão trazer consequências, né? Então, se render, e o que que é? Se render ao que a vida pede naquele momento é se adaptar, é sair do controle. Nesse momento em que o bebezinho nasce, é sair do controle, é sair desse lugar de independência. Porque por mais que você queira ser independente, tem um bebê que depende de você. E aí é que a gente percebe que, principalmente quando é recém-nascido, é a gente que está dependente dele. A gente depende dele na hora de mamar, a gente depende do sono dele para a gente descansar, a gente depende das vontades dele. Se ele estiver chorando, eu não consigo decidir aquilo que eu vou fazer naquele momento se aquele bebezinho começa a chorar, porque ele está dependente de mim. Então eu fico à mercê dele, eu fico à mercê dessa nova rotina. E isso é muito mais exaustivo, ou seja, abrir mão dos seus controles, abrir mão do seu comando. E não é o choro do bebê que fica cansativo. Não é fazê-lo dormir que é cansativo. Muitas vezes, e na maioria das vezes, é abrir mão do controle, abrir mão do protagonismo que a gente tinha na nossa própria vida, para então ficar dependente desse bebê, neste sentido que eu falei, tá? E a adaptação, ela está ligada a essa capacidade que a gente tem de olhar os recursos que a gente tem disponível e criar em cima dessa realidade, criar com essa realidade. O que que isso quer dizer? O que que me impede de ter uma rotina mais leve, mais fluida com os meus filhos, né? E aqui eu tô linkando com os filhos porque é isso, porque a queixa da maioria das mulheres que chegam até mim é: a maternidade está pesada, a maternidade está cansativa. Eu preciso mudar isso. Eu explodi com meus filhos, eu não quero mais explodir com os meus filhos. Eu estou sem paciência, eu não estou alegre, eu não estou vendo, eu não consigo ser alegre no meu dia a dia. É isso que eu ouço no consultório, gente. E aí, quando a gente aprofunda, a gente entende da onde vêm esses comportamentos que são muito antes da maternidade. É muito prévio ao momento que você se tornou mãe. Tem a ver, como eu falei, com de como você se estruturou enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto indivíduo antes dos filhos chegarem na sua vida, né? Então, o que que te impede de viver essa leveza no sentido de, assim, estar em paz com a rotina que se apresenta, estar em paz com a vida como ela se apresenta, estar em paz com a vida como ela está se pondo naquele momento. Um dos outros momentos que desestrutura muito uma mulher é quando os filhos ficam doentes. Por quê? Essa mulher, ela já tinha tudo controlado, tudo planejado, toda a rotina desenhada, estava tudo assim na mais perfeita ordem para acontecer daquele jeito. Então, digamos, as crianças vão para a escola, enquanto elas vão para a escola, eu vou na academia, eu vou trabalhar, e aí eu vou buscar tal horário. Então, já tinha toda uma estrutura organizada. Mas quando uma criança fica doente, o que que acontece? A gente tem que parar tudo para ficar com aquela criança. A gente tem que buscar na escola mais cedo se ela está com febre, a gente tem que cancelar a reunião, a gente tem que remanejar a agenda para dar conta daquele imprevisto, daquilo que não estava controlado, daquilo que não está sob o meu controle. E doença é uma das coisas que a gente não controla quando a criança vai ficar doente, né? E isso desestrutura e desestabiliza muitas mulheres, porque tira, de fato, a mulher desse controle. Tira desse lugar que ela tinha, que estava tudo planejado, tudo organizado, e a coloca num lugar de instabilidade, tá? Então, o que que impede uma mulher de caminhar com a vida da forma como ela está se apresentando e ir se adaptando
né? Ter uma flexibilidade para ir se adaptando. Se cobrar cada vez menos tem a ver com o nosso feminino, com a nossa capacidade de adaptação e criação. Porque o feminino, gente, olha só, o que é o feminino? É a capacidade de criar, de gestar, de conceber, a capacidade de olhar os recursos que a gente tem disponíveis naquele momento e, com os recursos que a gente tem disponíveis naquele momento, fazer o que tem para ser feito, né? Então, o que nos impede é o excesso de autocobrança. É uma autocobrança, é a autocrítica. Só que o que vem antes ainda dessa autocobrança e dessa autocrítica? O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo do julgamento e o medo da crítica. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade intrínseca de ser amada e ser aceita. Quanto mais eu preciso ser amada, aceita, me sentir vista, me sentir reconhecida, mais eu vou agir em nome do meu medo de abandono, do meu medo da rejeição, do meu medo de ser julgada, do meu medo de não agradar. E é isso que vai me levar a cada vez mais buscar um alto desempenho. Vocês conseguem entender essa dinâmica? Eu busco um desempenho acima da média, então eu busco ser uma mãe perfeita, e aí entra o perfeccionismo, né? Como eu preciso ser amada, reconhecida, bem vista na minha maternidade, eu busco o que para me dar segurança? Perfeição. É um ciclo, tá, gente? É um ciclo que vai se desenhando. Se eu sou perfeita, eu faço tudo certo, eu sou amada e sou aceita. Então, o que está por trás desse ciclo? A necessidade de ser amada e ser aceita, e ser vista e ser reconhecida. É isso que move, é isso que é a mola propulsora. Eu não posso falhar. É isso que está por trás de todo inconsciente, né? Pensa lá na pontinha do iceberg e pensa no que está submerso. O que está submerso, a base é essa. Uma das bases da exaustão é essa. São esses medos. O medo de ser abandonada, o medo de ser rejeitada, me leva a buscar ser vista, ser amada, ser reconhecida, ser aceita. Para ser tudo isso, então eu preciso ser uma mãe perfeita. Eu preciso ser uma profissional exemplar. Eu preciso ser uma esposa maravilhosa. Eu não posso falhar em nenhum desses papéis. E é quando eu não me permito falhar em nenhum desses papéis que eu me sobrecarrego. Porque eu não dou conta. Ninguém dá conta. Nenhuma mãe humana dá conta de ser perfeita em todos os papéis. A gente nunca vai dar conta de todos os papéis. A gente nunca vai ter equilíbrio em todos os papéis. O que a gente consegue costurar é a harmonia entre todos os papéis. Então, vai ter um momento que eu vou me dedicar mais à minha carreira, vai ter um momento que a família vai pedir mais, então eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para estar mais presente aqui na família, acompanhar mais um filho ou outro que está pedindo. Vai ter um momento que é o casamento que vai me pedir mais. Vão ter momentos na vida que uma área da vida vai pedir mais que a outra. Essa é a harmonia da vida. Isso é fluir com a vida. Isso que é olhar a realidade, entender a realidade, me colocar disponível e a serviço dessa realidade, me entregar para o que a realidade pede de mim. Então, se agora meus filhos estão pedindo mais de mim, eu vou manejar aqui meus horários na agenda, eu vou estar disponível para eles tal dia, né? Ainda mais se eu preciso, de repente, levar num médico, fazer algum acompanhamento, fazer algo específico que tem horário planejado, a gente tem que se planejar diante disso. Vão ter momentos que meus filhos vão estar super bem, tá tudo super fluindo em casa, tá super tudo fluindo nas outras áreas, então eu vou me dedicar mais à minha carreira. Vai ter um momento que a carreira vai te pedir mais. E vai ter um momento que nem você, muitas vezes de tão sobrecarregada, não vai conseguir enxergar o que a vida está te pedindo. Então, vejam como é. Quanto mais perfeição, né? Tem toda essa base que vai te puxando para essa necessidade de ser amada, de ser vista. Então, tem toda uma construção que foi feita em cima disso. Isso foi lá desde a sua infância. Então, você se construiu em cima disso, né? Que traz esses medos até a vida atual, até a vida adulta, até a vida como mãe.
Esses medos também modelaram nossa carreira, esses medos também modelaram nossas escolhas, esses medos também modelam nossa escolha de relacionamento, por exemplo. Eles vão modelando e vão guiando, até que a gente tome consciência disso, eles vão guiando as nossas escolhas. E a gente vai construindo a vida em cima disso. E aí, quando vem a maternidade, isso fica muito escancarado. Porque o julgamento é inevitável, a crítica é inevitável. Vai ter sempre alguém olhando para o que você está fazendo e julgando se isso é certo ou errado. E aí vem essa busca pela perfeição. Então, essa busca pela perfeição, ela é movida por medos inconscientes, por inseguranças inconscientes, que leva à autocrítica e à autocobrança, né? O que gera uma necessidade de controle intensa, porque se eu preciso ser perfeita, eu preciso controlar. Nada pode sair do controle, nada pode sair do previsto, nada pode sair do script que eu desenhei para que tudo seja perfeito. Vocês conseguem entender a linha, como uma coisa vai puxando a outra? A minha necessidade de ser perfeita para que nada saia do script me leva a uma necessidade extrema de controle, que me leva a uma sobrecarga. Porque não há ser humano que consiga controlar algo. Assim, uma coisa não anda sem a outra. Se eu preciso ser rígida para controlar as coisas, eu vou me sobrecarregar. Porque isso vai me consumir. Isso me consome tempo, me consome energia. E lidar com imprevistos também consome muita energia. Então, essa é a cadeia, né? Esse é o ciclo que faz com que as mulheres fiquem sobrecarregadas. Então, antes de olhar para o externo, para o que você tem e para o que você não tem, olha, a gente tem que olhar para você, para suas dinâmicas internas, para suas dinâmicas de relacionamento, para o que conduz as suas escolhas, sabe? E aí, se eu tô sobrecarregada, porque eu tive que ser rígida para não perder o controle, para ser uma mãe perfeita, eu não consigo pôr pitadas de leveza no meu dia a dia. Então, eu não consigo sair da rotina, a rotina tem que ser rígida. Tem que comer nessa hora, tem que tomar banho nessa hora, a gente tem que sair para escolar nessa hora, tem que fazer a soneca nessa hora, aí tem aplicativo lá de soneca para controlar a hora de soneca do bebê. Mas fez só 40 minutos, tinha que ter feito mais. Como assim? Eu não sou boa mãe porque meu filho não está dormindo 1h30 como o filho da vizinha. Vocês conseguem entender? Com uma rigidez, veja se no seu dia a dia você consegue perceber como a rigidez se faz presente no seu dia a dia. Quão rígida você está consigo mesma. Porque a rigidez que você tem com você mesma leva a você ter uma rigidez com as pessoas da sua vida, com a sua volta, com as suas relações. Quanto mais rígida em relação a você mesma e as suas relações, mais rígida perante a vida você é. E aí não tem espaço para se abrir para alegria, não tem espaço para se abrir para um dia imprevisto e, e viver aquilo que não foi planejado, né? E eu falo isso, gente, do lugar de realmente de mulher, mãe, que também passou por isso e que hoje conduz mulheres nessa trajetória, nessa travessia, e que não conseguem, por exemplo, ter um dia que não seja planejado. Não conseguem ter um fim de semana aleatório. Ah, não, vamos fazer nada hoje. Ah, vamos só no parque, vamos fazer algo. Vamos acordar e ver o que a gente está a fim de fazer amanhã? Não. Tem mães, gente, eu não fui essa mãe, mas tem mães que precisam ter tudo planejado. E isso é extremamente exaustivo, porque como para ela precisa ter tudo planejado, aí ela não conseguiu pensar em nada, porque ela tá sobrecarregada, trabalhando, cuidando de filho, às vezes já tá na segunda gestação, e aí tá ali tudo junto, tudo confuso. Aí ela cobra o parceiro, fala assim, mas você não pensou em nada pra gente fazer amanhã? E aí muitas vezes ele vem e fala assim, não, acho que amanhã a gente podia ficar de boa. Como assim a gente podia ficar de boa? E aí vem os atritos, e aí vem a cobrança, eu faço mais do que você tá fazendo pouco, eu tô fazendo mais. Aí vem a competitividade entre mulher e homem, entre o pai e a mãe da criança, o que também não é saudável para o casamento e para a relação, né? Então, se eu não dou espaço para o que a vida tem para oferecer, eu não estou dando espaço para surpresa, eu também não estou dando espaço para o bom, e muitas vezes nesse processo, eu não estou dando espaço para os meus filhos serem como eles são. Eu não estou dando espaço para eles cultivarem a espontaneidade que é natural da criança. Eu não estou dando espaço para eles serem crianças.
que hoje é uma outra preocupação, né? Dentre tantas, é uma preocupação que as mães também têm muito. Como que eu vou permitir que minha criança seja criança? Né? Todo mundo quer um filho feliz, um filho bem-sucedido no futuro, um filho com bases emocionais boas, mas se a gente não cuida de nós, da nossa regulação emocional, da nossa rigidez, da nossa busca pela perfeição e controle, a gente não consegue transmitir isso para os filhos, né? E aí, para encerrar, tem um post que eu gosto muito, que está no meu Instagram, chama A Leveza que Buscamos Está por Trás dos Pesos que Insistimos em Carregar. Então, a sobrecarga, gente, ela vem desses pesos que a gente insiste em carregar. É preciso, para ser uma mãe leve, é preciso desapegar, é preciso soltar. É preciso soltar o controle, é preciso soltar a busca pela perfeição, é preciso soltar a autocrítica excessiva, é preciso soltar essa busca por pertencimento, por validação, por reconhecimento, por ser amada, por ser validada. Isso tem bases lá no ego infantil, né? De como a gente se estruturou aí quando criança, né? É preciso soltar os excessos com os quais a gente nutre nossos vazios. Muitas vezes a sobrecarga vem de um vazio muito grande de si mesma, onde você não enxerga, não consegue enxergar prazer em nada do que você está vivendo. Quando a gente vive, né, uma carreira, por exemplo, que satisfaz, aquilo nos abastece, aquilo nos nutre. Então, você pode ter trabalhado 4 horas muito e se sentir ainda com muita energia. Ou você pode ter trabalhado 8 horas, 9 horas e ainda assim se sentir com disposição, com energia para doar mais em outras áreas da vida, porque isso te abastece. Agora você pode trabalhar 1 hora em algo que não tem nada a ver com você, em algo que não te abastece, e aí você vai estar sem energia para se doar nas outras áreas da vida que são importantes para você. Então, uma área nutre e abastece a outra. E a forma como nós estamos em cada uma dessas áreas é que nutre e abastece a outra e faz esse ciclo, esse fluxo de energia girar, né? É preciso liberar, soltar e desapegar do cansaço, no sentido desse ciclo de cansaço que se forma. Eu me dou demais para ser reconhecida. E aí eu me canso porque eu não me permito errar. Se eu não me permito errar, eu estou desconectada. Eu não me permito desacelerar. Eu não preciso não me permito viver a vida de um jeito que eu gostaria de viver. E vou falar para vocês, a maioria das mulheres está sufocada por essa desconexão que elas estão vivendo com elas mesmas, porque estão vivendo a vida só no piloto automático, sem fazer as escolhas que fazem sentido com a vida delas, com os desejos delas, com as necessidades delas, com o que elas gostariam de viver e construir daqui para frente, né? Então é isso. O vídeo já ficou longo demais, mas espero que faça sentido aí para vocês. Qualquer dúvida, estou por aqui, manda seu comentário aqui ou vou te receber com muito prazer lá no meu Instagram.